Numa pequena cidade, no final de um inverno rigoroso, um rapaz negro de 18 anos, órfão, anda na velha bicicleta da sua falecida mãe, lutando para sobreviver fazendo entregas e tudo o que for preciso para ter um lugar para dormir todas as noites. Enquanto corre para terminar a sua última entrega do dia, ele depara-se com uma senhora idosa, sozinha e perdida numa paragem de autocarro. Ajudá-la significa perder a entrega e possivelmente perder o seu único abrigo, mas ele não hesita e leva-a de bicicleta até casa. O que ele não sabe é que ela é bilionária, e o que acontece a seguir mudará a sua vida para sempre. O vento começou a ficar mais frio naquela noite, daquele tipo que belisca as orelhas e desliza silenciosamente pela nuca, mesmo com o casaco bem abotoado ao longo da orla de uma cidade tranquila no início do inverno, onde o sol se punha cedo por trás das árvores ralas e as luzes da rua piscavam com um pulso lento. O velho ponto de ônibus ficava abandonado no final de uma calçada rachada. As pessoas passavam por ele como sempre faziam, algumas com sacolas de compras puxando seus pulsos, outras com os olhos fixos nos telemóveis, outras simplesmente apressando-se para casa antes que a escuridão se instalasse completamente. Mas nenhum deles olhou para ela. Velha senhora estava sozinha, envolta num casaco de lã bege que já tinha visto melhores décadas. Os seus cabelos prateados saíam de uma cabeça outrora branca como uma noz. As suas pequenas mãos seguravam uma bolsa de couro esfarrapada, enquanto se virava para olhar para cada carro que passava, na esperança de que fosse aquele que ela estava à espera. A sua boca movia-se murmurando algo sobre o número 12 sobre uma rua que não correspondia a nada por ali, e a cada poucos momentos dava um passo em direção ao passeio apenas para recuar, com a confusão a nublar-lhe o rosto. Não muito longe dela, um jovem chamado André tinha parado para beber de uma garrafa de água de metal amolgada. Ele tinha apenas 18 anos, com o corpo magro pelo tempo e pela fome, vestindo um casaco com capuz desbotado por muitos invernos e um par de sapatos que se mantinham unidos mais por hábito do que pela qualidade do fabrico. A sua velha bicicleta encostada no banco atrás dele, com correntes enferrujadas, pedais que rangiam e um suporte traseiro que parecia que podia cair-se empurrada com muita força. Tinha pertencido à sua mãe e, depois que ela faleceu, tornou-se seu único meio de trabalhar, percorrendo a cidade entregando pequenos pacotes compras, remédios, qualquer coisa que as pessoas precisassem. O pagamento mal dava para sobreviver, mas André trabalhava com uma urgência silenciosa. Naquela noite, ele tinha uma última entrega a fazer antes que o relógio batesse. Uma última tarefa, e se a completasse, teria o suficiente para pagar o aluguer da semana. Caso contrário, o senhorio tinha deixado claro que a chave não iria mais abrir a fechadura na manhã seguinte. André apertou a alça da bolsa de entregas no peito, pronto para sair, quando os seus olhos perceberam o movimento de uma senhora idosa perto da paragem. Algo na sua imobilidade o chamou a atenção. Não parecia alguém à espera, mas alguém perdido. Ela virou-se novamente, olhou em volta e depois olhou para os próprios pés, como se até eles se tivessem tornado desconhecidos. Murmurou algo, deu meio passo à frente e parou. André hesitou, o peso do relógio a bater mais alto no seu peito. Os minutos importavam agora, e a diferença entre ficar aquecido e ficar na rua era uma única entrega. Mas então o vento mudou e levou a voz dela até ele, fraca, trêmula, mas inconfundivelmente assustada. Willow Lane, ou talvez fosse Garden, era o autocarro 12? As palavras dela caíram como folhas soltas, e ninguém mais parecia ouvir, sem perceber bem por quê. André aproximou-se, empurrando a bicicleta ao seu lado. "Com licença, senhora", disse ele suavemente, sem querer assustá-la. "Está tudo bem?" Ela piscou para ele, insegura, como alguém que olha para uma memória distante. "Eu estava a tentar chegar a casa", disse ela, com a voz leve e distraída.
Mas acho que perdi o autocarro, ou talvez ele tenha me perdido. O riso dela era pequeno e frágil como vidro prestes a quebrar. Andre acenou lentamente com a cabeça. Onde mora? Talvez eu possa ajudá-la a chegar lá. Ela olhou para a bolsa, depois revirou-a sem objetivo. Saiu um lenço, um batom sem tampa, moedas, botões, um bilhete de autocarro de 2 dias atrás, mas nenhum endereço. O coração de André apertou-se um pouco. Então algo chamou a sua atenção. Uma delicada corrente de prata ao redor do pescoço dela e, na ponta, um pequeno pingente oval repousando contra o casaco. Ele inclinou-se para mais perto, apertando os olhos. Gravadas em elegante caligrafia cursiva na parte de trás do pingente, estavam as palavras Evelyn Rose 48 Oak Hill Drive North Side. Ele prendeu a respiração. Oak Hill, ele conhecia a área, bem fora da cidade, a quase 2 horas de bicicleta, e a maior parte era subida. Por um momento, a mente de Andre voltou para o relógio. Ele perderia a entrega, perderia o quarto, teria que dormir no frio naquela noite, mas quando olhou nos olhos de Evelyn, suaves e nublados pela idade, e viu a confiança infantil começando a se formar simplesmente porque ele tinha parado para perguntar, ele soube que não poderia ir embora. Algumas escolhas pesam mais do que outras, mesmo que não façam sentido no papel. Ele forçou um sorriso. É um pouco longe, mas acho que conseguimos, disse ele gentilmente, ajudando-a a subir para o bagageiro da sua bicicleta. Ele amarrou o seu cachecol extra ao redor do assento e enrolou o casaco em volta dos ombros dela. Segure-se bem, tudo bem, vamos devagar. Ela riu-se atordoada, mas grata. E disse, faz-me lembrar alguém, o meu neto. Ele usava sapatos como esses, sempre gastos, sempre orgulhoso. Andre não a corrigiu. Apenas acenou com a cabeça e começou a pedalar lentamente no início. Depois, com mais firmeza, à medida que deixávamos as luzes da cidade para trás, o céu tornou-se lavanda, depois cinzento e ainda mais escuro. A estrada inclinava-se, curvava-se e estendia-se sem fim, mas André continuava a pedalar, cada giro do pedal ecoando com um sentido de propósito por trás dele. Evelyn cantarolava uma melodia, às vezes diminuindo o ritmo, às vezes parando para perguntar onde estavam, depois esquecendo a resposta minutos depois. Ele respondia todas as vezes como se fosse nova: estamos a chegar, não se preocupe. É após a próxima colina. O vento ficou mais forte e os postes de luz mais raros, mas ele manteve os olhos à frente. Passaram por campos adormecidos sob a geada, cruzaram pontes iluminadas apenas pelo luar e pararam uma vez para Evelyn recuperar o fôlego. Ele comprou-lhe uma chávena de chá quente numa estação de serviço à beira da estrada com o último dólar que tinha no bolso, e ela insistiu para que ele abrisse primeiro. Precisas mais do que eu, disse ela com uma ternura severa que o lembrou da sua mãe quando o portão de 48 Oak Hill finalmente apareceu, caiada com tinta descascada e era enrolada em torno das barras de ferro. Eram quase 21h30 da tarde. As pernas de Andre doíam e as mãos estavam dormidas, mas ele exalou em alívio. Ele bateu uma vez, depois outra, e momentos depois, um homem idoso de roupão abriu a porta, sua expressão transformando-se de pânico para descrença quando viu a mulher atrás de Andre. Senhor Elland, meu Deus, onde vocês estavam? Estávamos a ligar para os hospitais. Evelyn olhou em volta, depois piscou novamente. Fui dar um passeio ou uma volta, acho eu. Sorriu ela para Andre. O homem agradeceu-lhe profusamente com a voz tremendo. Por favor, entre para se aquecer e comer alguma coisa. Deixe-nos levá-lo de volta. Mas André abanou a cabeça cansado, mas contente. Não é preciso, tenho de voltar antes que fique mais frio. Escreveu o seu número num recibo rasgado, entregou-o, caso precisasse de ajuda. Novamente. Com isso, ele voltou para a bicicleta e partiu na escuridão,
sem saber que seu quarto estaria trancado e sua cama substituída pelo chão de um armário de depósito, mas também sem saber que algo muito mais significativo havia acabado de começar. Quando André chegou à periferia da cidade novamente, as luzes da rua haviam diminuído e o calor do chá da estação de gasolina Ra muito havia desaparecido de suas mãos. Os seus dedos estavam rígidos e cada solavanco na estrada sacudia o guidão e chegava até os seus ossos, mas ele não se queixou. A viagem de volta foi mais silenciosa, mais solitária de alguma forma, sem a voz gentil atrás dele ou o pequeno peso familiar de alguém que confiava nele para continuar a pedalar. O vento tinha aumentado naquela altura, assobiando através das árvores nuas e trazendo consigo a primeira sensação do inverno profundo, do fumo da lenha, do metal frio e de algo amargo que parecia sempre pairar no ar depois das 9h. André percorreu o último quarteirão até a sua pensão, uma casa estreita de 2 andares com tinta a descascar e uma luz da varanda que nunca funcionava. Ele estacionou a bicicleta silenciosamente, subiu os degraus e procurou no bolso a chave, mas só encontrou um espaço vazio. A princípio pensou que tinha simplesmente colocado a mão no bolso errado, mas depois de verificar todos os cantos, todos os bolsos e todas as costuras do casaco e das calças de ganga, tornou-se dolorosamente claro que a chave tinha desaparecido. Ele bateu suavemente à porta, na esperança de que o senhorio ainda estivesse acordado, mas nenhuma luz se acendeu. Ele bateu novamente, depois mais alto, mas nada aconteceu. Quando tentou a maçaneta, ela não se moveu. Então, como se para confirmar o inevitável, ele olhou para baixo e viu o pequeno embrulho com os seus pertences. Uma camisa extra, uma toalha e um carregador de telemóvel partido, enfiados num saco de plástico de supermercado e deixados ao lado da porta, como se fossem o correio do dia anterior. Havia um bilhete colado na porta, com 3 palavras escritas a marcador preto grosso passado: vá fechar as fechaduras. A respiração ficou presa na garganta e ele ficou ali parado por um longo minuto, com a bicicleta ao seu lado, sem saber se devia praguejar ou chorar. Ele não fez nenhuma das duas coisas. Em vez disso, André voltou para o centro da cidade, com as pernas doloridas da viagem até Oak Hill, e de volta, mas não as deixou descansar. Ele pedalou lentamente, sabendo que não tinha mais para onde ir. Mas precisava de se mexer de qualquer maneira, porque o frio estava a entrar no seu peito e a quietude só iria piorar as coisas. Era quase meia-noite quando ele passou pelo beco dos fundos do Johnson's Market, uma pequena loja de esquina, onde ele às vezes ajudava a reabastecer as prateleiras em troca de pão do dia anterior e alguns dólares aqui e ali. O dono, o Sr. Johnson, era gentil da maneira os homens mais velhos costumavam ser com as crianças que viam a lutar sem pedir ajuda, rudez mas nunca cruéis. André estacionou a bicicleta atrás do contentor do lixo, bateu uma vez na porta lateral e esperou. Uma luz piscou no interior e, alguns segundos depois, a porta abriu-se com um rangido, e lá estava o Sr. Johnson vestindo um roupão pesado e segurando uma caneca fumegante com algo forte. Ele olhou para André, que tremia e tinha os olhos vazios, e suspirou pelo nariz. "Não pagaste a renda, André?" André abanou a cabeça. O Sr. Johnson olhou para o céu como se estivesse à espera que alguma autoridade superior interviesse, depois afastou-se para o lado. "Bem, o armazém está seco, e há um catre no canto. Não toques nas caixas de vinho e não morras de frio por minha causa." André acenou com a cabeça e murmurou: "Obrigado", e entrou no armazém, cheirava a papelão e frutas cítricas, e o único calor vinha de um radiador velho que rangia como se tivesse rancor. André não se importou, puxou o cobertor do catre para cobrir os ombros e deixou-se cair sobre o colchão fino, com os membros pesados e o peito dolorido, mas o coração estranhamente calmo pela primeira vez em semanas.
Ele não tinha medo de fechar os olhos. Algo na viagem, na mão de Evelyn, mão no ombro dele, e o riso dela no escuro fizeram o mundo parecer um pouco menos irregular. Ele adormeceu sem pensar na porta trancada atrás de si, mas no pingente de prata, no suave zumbido das rodas girando no cascalho e na voz que disse: "Você me lembra alguém que eu amo." Lá fora, o vento uivava contra as paredes da loja, mas lá dentro André dormia profundamente, sem saber que a quilômetros de distância uma mulher estava sentada à janela da cozinha ágora, completamente acordada. No colo tinha o mesmo casaco que usara naquela noite e na mão um recibo rasgado com um número de telefone escrito com tinta azul irregular. Evelyn Rose, já não perdida no nevoeiro, olhou para o papel e sussurrou o nome dele como uma oração. A primeira coisa calorosa que dito na casa silenciosa em anos. A manhã chegou com um silêncio pálido e hesitante, como se o próprio céu estivesse indecisose. Deveria acordar. Uma luz cinzenta suave invadiu a sala dos fundos do mercado Johnson, filtrando-se pela pequena janela empoeirada e pousando sobre a figura silenciosa de André, ainda enrolado sob o cobertor fino. O frio agarrava-se às paredes, escorria pelas frestas da moldura, velha e envolvia os seus ossos, mas ele não se mexeu, ainda não o seu corpo doía daquela maneira. Particular que se segue a uma longa noite num catre duro, mas ainda mais profunda era a pesada sensação que habitava o seu peito, do tipo que não vem do esforço físico, mas de demasiados dias a equilibrar a sobrevivência num fio à beira do abismo. Quando ele finalmente se levantou foi, sem reclamar, que ele dobrou o cobertor com cuidado. Enfiou-o contra a parede e moveu-se silenciosamente em direção à frente da loja, as solas de borracha dos seus sapatos silenciosas no chão de linóleo. O Sr. Johnson já estava lá, como sempre, abrindo com a rotina estoica de um homem que há muito aprendera que a consistência era o seu próprio tipo de fé. Ele grunhiu quando viu André. Depois empurrou uma banana e uma chávena de café meio mornô na sua direção, sem dizer nada, apenas um aceno silencioso, do tipo que significava mais do que uma conversa. André pegou na banana com um agradecimento silencioso, descascou-a lentamente e ficou parado junto à janela, observando a cidade exalar movimento, o vapor subir dos capôs dos carros estacionados, as crianças se arrastando pelas calçadas, segurando as suas mochilas, e, em algum lugar distante, um cão ladrou uma vez e depois ficou silencioso. Era apenas mais um dia, mais uma manhã que parecia igual a todas as anteriores, até que o carro preto parou. Era o tipo de carro que não pertencia a estas ruas, demasiado polido, demasiado silencioso, deslizando para o passeio como se estivesse a responder a uma chamada. O homem que saiu era alto e magro, o seu casaco demasiado elegante para uma cidade como esta, os seus sapatos sem arranhões, a sua postura deliberada. Ele olhou para um pedaço de papel na sua mão e depois olhou diretamente através da vitrine da loja, os seus olhos pousando em André, como se sempre soubesse onde encontrá-lo. Quando a campainha da porta tocou e o homem entrou na sala, ela pareceu encolher-se à sua volta. "Com licença", disse ele com uma voz suave, mas com um tom grave. "Estou à procura de alguém chamado André." André virou-se da janela, paralisado por um instante. "Sou eu", disse ele cautelosamente. A expressão do homem suavizou-se com alívio. "A menina Evelyn Rose enviou-me", disse ele. "Ela pediu-me para o encontrar. Ela lembra-se de tudo e quer agradecer-lhe", insistiu. O Sr. Johnson fez uma pausa a meio do café, mas não disse nada. André olhou para o homem e depois para o recibo na sua mão, a sua própria caligrafia, o número que tinha escrito antes de sair. Para a escuridão não tinha significado nada mais do que uma tábua de salvação. Ele nunca esperava que fosse usado. Charles, ao apresentar-se, segurou a porta aberta, gesticulando para o carro. "Ela está à espera. Se estiver disposto, André."
Hesitou algo. Cintilava por trás dos seus olhos a ideia de voltar para aquela casade, entrar num mundo que não lhe pertencia parecia. Estar descalço na borda de um salão de baile polido. Ele era apenas um entregador sem lugar. Para dormir, sem família, sem meta, ele tinha feito o que era certo. Isso era tudo. Eu só queria ter a certeza de que ela chegava bem a casa, disse ele em voz baixa, mas firme. Foi só isso que foi. Charles olhou para ele por um momento, sem se ofender nem insistir, e tu fizeste, respondeu ele. Mas ela acredita que lhe deste mais do que indicações. Ela disse que lhe devolveste um sentido de si mesma. Ela gostaria muito de te dizer isso pessoalmente. Andre olhou para o Sr. Johnson, que encolheu os ombros com a mesma indiferença que usava para mascarar a preocupação. Vai, disse ele. O teu C estará aqui, se precisares. Com uma respiração que parecia grande demais para o seu peito, Andre acenou com a cabeça. Exeguiu Charles pela estrada até Oak Hill. Era surreal a luz do dia. As árvores que pareciam sombras, na noite anterior, agora estavam altas e imóveis, como sentinelas de algum caminho secreto na floresta. As curvas pareciam mais curtas, as colinas menos íngremes. Andre ainda se lembrava de cada uma de lascada pedra e declive gravados na memória das suas pernas quando chegara a Grand White House, que já não parecia um monumento, mas uma memória familiar, suavizada pelo tempo que Charles o conduziu pela entrada lateral para uma sala cheia de sol e livros antigos e um calor tranquilo. Lá, sentada à janela, estava Evelyn, não a mulher atordoada e errante da noite anterior, mas alguém completamente diferente. Os seus olhos estavam perspicazes, o cabelo cuidadosamente preso, e, quando viu Andre, um sorriso se espalhou pelo rosto, como luto sobre as montanhas. Você, ela sussurrou, a voz trêmula o suficiente para mostrar sua sinceridade. Você me trouxe para casa. Ela estendeu as mãos para ele, segurando-as com delicadeza, mas com firmeza. Eu me lembrou de tudo, de cada rua, de cada palavra que você disse. Você não me tratou como uma estranha, você me fez sentir segura. Andre abaixou a cabeça, sem saber o que dizer. O elogio parecia grande demais para o simples ato que ele havia realizado. Mas Evelyn não havia terminado. Ela se inclinou para a frente, os olhos procurando os dele. Não conheço a sua história, disse ela. Mas gostaria de conhecer e, se não tem para onde ir, ficaria honrada em lhe oferecer um lugar aqui. Não apenas por esta noite e por mais tempo, se me deixasses. Esta casa tem muitos quartos e bondade de sobra. Tu mudarias isso? André piscou, a oferta apanhando-o completamente de surpresa. Foi generoso, mais do que generoso, mas algo dentro dele resistiu. Ele deu um passo para trás, a voz baixa, mas firme. É muito gentil da tua parte, mas eu não fiz isto para conseguir nada. Só queria que estivesses em segurança, só isso. Os olhos de Evelyn não vacilaram e ela disse suavemente. É exatamente por isso que quero que fiques. Ele não respondeu imediatamente. O silêncio entre eles prolongou-se, gentil, mas incerto, cheio de um sentimento que nenhum dos dois conseguia definir. Embora André voltasse ao mercado naquela noite, dormisse novamente no depósito e acordasse com o mesmo frio, algo tinha mudado. Ele tinha sido visto não pelo que lhe faltava, mas pelo que carregava. A luz tranquila e constante de alguém que aparecia mesmo quando ninguém me estava a ver e, longe daquela sala iluminada pelo sol, Evelyn sentava-se com o coração menos solitário, já a preparar-se para o dia seguinte, quando voltaria a oferecer, não por caridade, mas por reconhecimento, porque, às vezes, a família não é quem nos dá a vida, mas quem escolhemos para nos acompanhar no caminho de volta para casa, no escuro, na manhã seguinte, chegasse com um céu mais suave, pincelado com tênues raios de ouro pálido que apareciam timidamente através da cortina desbotada
Nuvens, como se o próprio sol estivesse hesitante em invadir a quietude do dia dentro da sala dos fundos do mercado Johnson. Andre tinha acordado cedo, como sempre, varrendo o chão e organizando caixotes em pilhas organizadas e silenciosas. A sua mente demasiado ocupada com a visita de Evelyn no dia anterior para se concentrar no ritmo do trabalho. Ele tinha repetido as palavras dela durante toda a noite uma e outra vez, cada sílaba pairando como a última nota de um hino que se recusava a desaparecer. A presença dela não tinha dominado a sala, tinha-a aquecido e, no entanto, André não sabia o que fazer com tal presente. Ele nunca tinha recebido nada oferecido tão livremente, com tanta ternura e certamente não por alguém que olhava para ele sem julgamento, apenas com esperança. Ao pousar uma caixa de pêssegos enlatados, a campainha tocou, não com o barulho impaciente habitual de um cliente regular, mas com um som suave e medido que lhe parecia familiar. Ele olhou para cima, por trás do balcão, e lá estava ela novamente. Evelyn Rose, desta vez sem motorista, sem casaco de grandeza, apenas um chale de lã enrolado cuidadosamente sobre os ombros e uma pequena bolsa de couro enfiada na curva do braço. Sua expressão era gentil, os seus olhos já procurando-o pela sala como se soubesse exatamente onde ele estaria. André endireitou-se instintivamente, as suas mãos limpando-as inconscientemente nas calças de ganga enquanto dava um passo à frente. Ela sorriu e caminhou na direção dele, não com a autoridade de alguém acostumado a comandar o espaço, mas com a gentileza de alguém que havia decidido compartilhá-lo. Espero que não se importe que eu tenha voltado, disse ela suavemente, com a voz mais quente do que a luz da manhã. Passei a noite toda pensando em si. Ela fez uma pausa e acrescentou. Suponho que isso pareça estranho, mas é sincero, disse André acenando com a cabeça, ainda sem confiar na sua voz. Ela olhou à volta da loja e inclinou-se um pouco mais para ele, como se o que estava prestes a dizer pertencesse apenas ao ar entre eles. Moro naquela grande casa por muito tempo, começou ela. E nunca me senti tão tranquila como esta manhã, nem mesmo depois que o meu marido faleceu, nem mesmo depois que o meu neto... Ela parou. Depois respirou fundo. Você me lembra ele, sabe? A gentileza dele, os olhos dele, o jeito que ele sempre ouvia mais do que falava. E quando você me ajudou naquela noite, sem perguntar, sem me esperar nada em troca, algo dentro de mim acordou algo que estava adormecido há anos e Asi olhou para as pontas dos dedos, ligeiramente curvados contra a borda do balcão. Evelyn enfiou a mão na bolsa e tirou um pedaço de papel dobrado escrito à mão, com linhas ligeiramente tremulás de tinta em papel de carta grosso. Isto não é um contrato, disse ela. Não é um acordo ou um arranjo. É simplesmente um convite. Tenho uma casa com demasiados quartos e poucas razões para os manter fechados. Gostaria que ficasses até encontrares o teu caminho, sem compromissos, apenas com o meu apoio. André abriu o bilhete lentamente. Era uma oferta para ficar na propriedade, como uma modesta mesada mensal e, por baixo, escrito em letra mais suave, uma promessa. Encontraremos uma maneira de voltares para a escola, se ainda quiseres isso. Ele não falou por muito tempo. Mundo fora da janela movia-se como se estivesse mergulhado em mel. Os carros passavam lentamente as folhas, giravam com a brisa e a cidade. Seguia o seu dia sem saber que dentro daquela pequena loja algo importante estava mudando. Silenciosamente, finalmente, André olhou para cima e encontrou os olhos dela não com medo, mas como algo mais firme. Eu gostaria disso, disse ele. Gostaria de ir, e foi o que ele fez naquela tarde. Charles chegou de carro, não por formalidade, mas porque Evelyn insistiu que André não subisse aquela colina com a bicicleta rangente. Ele colocou os poucos pertences numa mochila, despediu-se do Sr. Johnson, que apenas acenou com a cabeça e lhe entregou um saco de papel com sanduíches e já era a hora, murmurou.
E então subiu no banco de trás de um veículo que cheirava levemente a pinho, e possibilidades à vida na propriedade não era extravagante, era tranquila. André recebeu um quarto ensolarado com vista para o jardim, uma rotina que lhe permitia descansar, ler. Em um mês, voltou para a escola com a ajuda de uma bolsa de estudos. Evelyn criou discretamente em seu nome. Ela nunca exibiu a sua história. Nunca o tratou como um projeto pessoal. Em vez disso, ela o acolheu no ritmo dos seus dias, caminhadas, matinais na estufa, longas discussões enquanto tomavam chá e fins de semana repletos de ideias sobre o que poderiam fazer como tempo e os recursos que agora compartilhavam juntos. Eles criaram algo que Evelyn sonhou, mas nunca construiu sozinha, uma pequena fundação financiada com o seu patrimônio chamada Willow Light Fund, em homenagem à rua de que ela não se lembrava e à bondade que nunca esqueceria. A sua missão era simples: apoiar jovens com potencial, mas sem rumo na vida, abrigar idosos que tinham caído nas redes sociais e lembrar a todos que dignidade e cuidados não eram luxos, mas direitos inalienáveis. Ajudou a conceber os primeiros programas, reuniu-se com conselheiros, trabalhou a tempo parcial no centro comunitário que a fundação renovou e, de vez em quando, ainda andava na sua velha bicicleta pela cidade, não porque precisasse, mas porque lhe lembrava onde tinha começado e no que um pequeno ato de bondade podia transformar-se quando oferecido sem expectativas. E cada vez que passava pela antiga paragem de autocarro onde tudo começou, abrandava um pouco, inclinar a cabeça para o céu e sorrir, porque às vezes não é a gente que encontra o lar, é ele que nos encontra. E às vezes tudo o que é preciso para mudar o rumo de uma vida é a vontade de parar para ver alguém com clareza e ir um pouco mais longedo, que planeava. Junte-se a nós para partilhar histórias significativas, clicando nos botões Gosto e Inscrever-se. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para começar o seu dia com lições profundas e empatia sincera.